Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Todos vocês sejam bem-vindos nesta casa. A noite de segunda-feira é uma noite muito especial na casa. É uma noite de evangelização, que é a base da doutrina espírita, é a base da doutrina cristã. Então, é uma joia, é um brinco de ouro, vamos dizer assim, da casa, de todas as casas, de toda a doutrina. E no dia de hoje, nós fizemos uma abertura, porque às segundas-feiras costumamos fazer a escola de paz nesse ambiente, e discutir um pouco sobre a educação dos filhos. E quando foi me proposto essa palestra pelo nosso amigo Arquimedes, né, de pronto eu aceitei, porque estamos falando de uma síndrome muito falada na atualidade, e todos nós, pais, quando estamos nessa situação de criar uma nova família, esperando uma nova criança que vai reencarnar, né, assumindo esse compromisso de ser pais, que não é um compromisso fácil, nós nos preocupamos. Será que o meu filho vai nascer bem? Será que vai estar tudo certinho? O bracinho, o pezinho, aquela coisa, né? Então, é uma preocupação de todos os pais. Eu, particularmente, sou pai de uma criança com síndrome também, que não tem nada a ver com autismo, mas também é uma síndrome, e senti muito na pele o que é essa incerteza, o que é essa dificuldade que a gente tem de entender o mundo e entender como as coisas são. Bendito o dia que eu entrei na doutrina e que eu consegui entender e lidar bem com todas essas questões. É fácil, não é, nem nunca vai ser. Mas por isso eu aceitei de pronto essa palestra de hoje. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, quem tiver vontade. E vamos nos ligando inicialmente a toda a espiritualidade desta casa, Simão Pedro, Geraldo Ferreira, que sempre nos ampara, que ofereceram essas instalações para que pudéssemos abrigar os nossos trabalhos. Nos ligamos também a toda a equipe de higienização e limpeza, que sempre harmoniza todo o ambiente, coloca-o em segurança, para que assim possamos realizar todos os nossos trabalhos com amor, com segurança. E assim, ligados a toda a espiritualidade que sempre nos atende e trabalha conosco, a essa espiritualidade que nos ampara, nos auxilia, nos ajuda em todos os trabalhos. Vamos nos ligando também a todas as equipes que sempre estão nos amparando, em especial Adolfo Bezerra de Menezes, seus médicos e enfermeiros do espaço, que sempre nos auxiliam e levam o tratamento necessário e amparam a todos aqueles necessitados da cura do corpo e do espírito. Nos ligamos também à nossa Mãe Maria de Nazaré, que sempre nos acolhe com o seu manto de amor e proteção e nos leva carinhosamente às mãos do seu Filho, o nosso amado e querido Mestre Jesus, a quem, com muita alegria, ilumina os nossos caminhos. E assim, nós podemos realizar e levar a sua palavra para todos os cantos e recantos, orientando a todos os irmãos que por aqui passam e orientando a todos os irmãos por onde passamos. Mestre, que possamos, à luz dos vossos ensinamentos, orientar a nossa família, os nossos filhos, a nossa jornada enquanto pai, enquanto mãe. E assim que possamos levar essa paz para as nossas casas e para os nossos lares. E assim, Mestre, vamos agradecendo agora ao nosso Pai de amor, de bondade, que tudo nos deu. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por mais esta oportunidade nesta vida encarnada. E que possamos
Pai, merecer tudo aquilo que de bom você tem para nos oferecer. E assim te agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Eu queria começar, já agradecendo a presença de todos aqui, agradecer a direção da casa, que cedeu o espaço para que essa palestra acontecesse, agradecer em especial o Éder, a Valquíria, que junto com o Paulo ajudou a gente a encontrar o melhor dia e horário para que acontecesse essa palestra, e por ter cedido o espaço da Escola de Paz, para a gente não necessariamente mexer no calendário da casa, os tratamentos das pessoas. O Rafael, Dr. Rafael, ele é farmacêutico bioquímico, com mestrado e doutorado em farmacologia pela Federal de Minas, a UFMG. Ele realizou 2 pós-doutorados em imunologia, o primeiro na UFMG e o segundo em Harvard Medical School, aprofundando sua expertise na interface entre imunidade, cérebro e comportamento. Atualmente, ele é professor e pesquisador em neurologia na Harvard Medical School, em Brigham and Women's. Nosso meu inglês é ótimo, viu, pessoal? Onde ele lidera um grupo de pesquisa dedicado à neuroimunologia e ao estudo do eixo intestino-cérebro em doenças neurodegenerativas e transtornos psiquiátricos. Além da sua atuação acadêmica, Dr. Rafael é membro ativo da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Massachusetts, onde atua como palestrante, conselheiro fraterno e ministro do ESDE, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um curso de desenvolvimento mediúnico também. E também é filiado à Associação Médico Espírita, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, me corrija se eu estiver errado, Rafael, a Associação Médico Espírita é fundada pela Dr. Marlene Nobre, e tem várias federativas dela dentro do Brasil e no exterior. É isso mesmo, né? Exato, exatamente. É isso, e sem mais delongas, agora eu passo a bola para você, Rafael. Fica à vontade e brigadão. Muito obrigado, Arquimedes, muito obrigado a todos pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande poder falar desse tema. Na verdade, eu já estou na pesquisa há mais de 20 anos e já há 14 anos aqui nos Estados Unidos, onde eu tenho um laboratório de pesquisa científica, com um grupo de pesquisa nessa área de doenças neurodegenerativas, transtornos do neurodesenvolvimento e também psiquiátricos. Só que pelo fato de eu também ser espírita, isso me ajudou muito a compreender, mesmo porque eu queria começar contando um caso rapidamente, que eu nunca imaginei que eu fosse estudar o autismo. E tudo começou há 8 anos atrás, quando meus filhos, sou pai de trigêmeos, e quando os meus filhos nasceram. E logo que eles nasceram, eu fui percebendo, especialmente o menino, um menino e 2 meninas, especialmente o menino com os traços bem característicos do autismo. E com um pouco antes de 1 ano e meio de idade, foi confirmado o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E como eu estava aqui, eu trabalhava na época, com doenças neurodegenerativas, incluindo doenças autoimunes, Alzheimer, esclerose múltipla, etc. Eu pensei, por que não em começar essa investigação sobre o autismo? Mas isso é interessante porque espiritualmente eu fui preparado para isso. Em 2017, quando a minha esposa, 2016, a minha esposa perdeu um filho. Ela estava grávida de 10 semanas e teve um aborto espontâneo. Aquilo foi devastador para a gente, acredito que todos aqueles que já tiveram essa experiência, é muito triste, muito sofrido. E ela não estava conseguindo engravidar mais.
E aí, em 2017, nós procuramos uma especialista aqui em Boston, no hospital onde eu trabalho, e ela disse, pela idade da minha esposa na época, ela tinha 39 anos, pela idade dela, o melhor seria fazer uma fertilização in vitro, porque não queria correr o risco de ficar tentando outras técnicas, já que um exame laboratorial indicou que os óvulos dela estavam se acabando, ou seja, ela estava entrando numa menopausa precoce. Então, não tinha mais tempo. E nisso ela passou por todo o processo hormonal, que é muito doloroso. Inclusive, eu mesmo pedi para ela, porque você está sofrendo muito, isso não vale a pena. Mas ela insistiu. E aí, somente 4 óvulos foram retirados dela após todo o processo. Isso é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, a moça que estava do lado retiraram 16 óvulos dela. E da minha esposa foram só 4. E desses 4, só 3 fertilizaram. Somente 3. E esses 3 foram então implantados. E eu perguntei para a médica, mas qual que é a chance, né, disso dar certo? Ela falou, olha, pela idade da sua esposa, a chance de um desses embriões vingar é de 20%, mais ou menos. E eu perguntei, isso 3? Ela falou, ela riu, né? Falou, não pensa nisso. É como ganhar na loteria. Sua chance é menor que 1%. Fica tranquilo, isso não vai acontecer. Conclusão, os 3 estão aqui hoje com 8 anos de idade. Completaram semana passada. Só que antes da gente saber que ela estava grávida, eu tive 3 sonhos. O primeiro deles, eu estava num quarto branco e tinha uns alto-falantes nesse quarto. Eu não conseguia ver a voz que saía desses alto-falantes. E era uma voz feminina, e eu lembro que eu tinha um profundo respeito por aquele espírito que conversava comigo. E eu lembro que na época eu tinha acabado de perder meu pai e eu estava considerando voltar para o Brasil. E perguntei para ela, falei, olha, eu queria te fazer uma pergunta, e eu estou pensando em voltar para o Brasil, o que você acha? Ela imediatamente falou, eu só ouvi pelo alto-falante, ela falou, olha, não volta para o Brasil. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu preciso nascer aqui, nos Estados Unidos. E aí, na hora eu entendi, eu perguntei, mas você vai ser minha filha? Ela falou, sim, você é sua filha. E aquilo foi tão contagiante que eu acordei de madrugada, acordei minha esposa, falei, Sabrina, você está grávida? E olha, ela tinha implantado os embriões, mas a gente não tinha feito nenhum teste. E na minha cabeça não ia funcionar nenhum. Eu tendo a ser mais pessimista, né? Como cientista de uma forma geral. E ela então falou, não estou grávida, não. Vai, volta a dormir. Depois, na noite seguinte, sonhei, estava num lugar escuro e veio um menino. Esse menino tinha uns 25 anos, mais ou menos. Ele veio caminhando até mim, estendeu a mão e falou assim, muito prazer, meu nome é Copérnios Papoulos. E eu estou vindo da Grécia Antiga para ser seu filho. E eu olhei para ele e disse, mas esse nome é muito feio. Eu não vou te dar esse nome, não. Era a única coisa que eu conseguia pensar. E aí ele falou assim, mas eu não estou preocupado com o nome. Eu só quero que você trabalhe em mim um problema que eu tenho. Eu sou muito inteligente, mas não consigo conectar o meu cérebro com o meu coração. Eu preciso dessa ponte e eu quero que você trabalhe isso comigo. Eu falei, tudo bem, mas eu não vou te chamar desse nome, eu vou te dar um outro nome então, que será Lucas, porque aí é um nome grego também. Ele sorriu e falou, sem problema nenhum. E pronto. E aí falei para minha esposa, olha, acho que você está grávida de gêmeos. E ela riu e falou, meu Deus, está doido. E aí, na noite seguinte, veio um outro sonho. Nesse, a minha esposa já estava no trabalho de parto, e saiu o primeiro filho, que é o Lucas, saiu o segundo, que é aquela que eu ouvi a voz, que nós chamamos de Carolina, e aí veio a terceira, que eu não esperava, e eu peguei ela no colo. Porque eu peguei ela no colo, ela já tinha uns 6 anos de idade, assim, e olhou para mim e falou, olha, eu também vou ser sua filha. Eu falei, mas eu estou vendo, o que eu faço agora? Eu não sei nem que nome que eu vou te dar. Aí ela falou, me chama de Camila. E esse é o nome da minha terceira filha, no caso, que nasceu na mesma ordem que eu sonhei. Então, Lucas, Carolina e Camila. E a partir desse momento e do diagnóstico do autismo, eu comecei a entender. E mais ainda, com o meu filho crescendo e com todos os sinais e sintomas característicos do autismo,
eu fui percebendo que ele era muito parecido comigo, muito. Até que eu mesmo, o ano passado, fiz o meu teste e também fui diagnosticado com autismo. Então é muito interessante como tudo convergeu para esse momento, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. O autismo, então, ele não é uma doença, gente, é a primeira coisa que eu queria dizer. Não imaginem que se você tem um filho, um sobrinho, um parente ou conhecido que é autista, ele seja doente. O autismo é um transtorno de comportamento. Ele é uma condição de desenvolvimento que leva a desafios de comunicação, socialização e o comportamento. A diferença é que o autista ele enxerga o mundo de uma forma diferente das pessoas não autistas. Mas isso não quer dizer que a forma que ele enxerga seja errada, porque nós, a sociedade, estabelecemos uma normalidade. E essa normalidade a gente quer impor para todas as crianças. E para o autista, ele é normal e nós, os outros que não são autistas, são anormais. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar. Pai, mãe, não se culpem por ter uma criança autista. Como eu sempre digo, ter um filho autista não é para quem quer, é para quem pode. Não é qualquer espírito. Deus não confiaria uma criança autista a qualquer espírito. Com certeza vocês têm muito mérito para poder receber uma criança assim, no espectro. Então, esse é o autismo. E que são os sinais? Os sinais do autismo ele começa muito antes do que a gente imagina. Quando o bebê ainda está amamentando no peito, a gente já consegue perceber alguns sinais. Por exemplo, a criança que não olha no olho da sua mãe enquanto amamenta no peito é um indício bem característico que essa criança é autista. Não estou falando que será, mas é um indício para a mãe ficar atenta. À medida que ele vai crescendo, a gente vai observando algumas coisas. Por exemplo, ele não responde ao seu nome, ele rejeita contato físico. O meu filho, Lucas, ele não deixava com que eu ou minha esposa encostasse nele. Ele chorava, para vocês verem o tamanho que era essa rejeição do contato físico. Eles são desatentos, mas eles podem ser hiperativos e terem movimentos repetitivos. O mais comum é aquele movimento, né, de ir para frente, para trás. Esse movimento é uma forma de autorregulação. A criança está tentando se regular porque alguma coisa ao redor está causando um estresse. Por exemplo, sons e barulhos altos. São crianças muito hiperativas, hipersensíveis, e elas normalmente também são muito sensíveis ao tato e ao paladar. Por isso, muitas crianças autistas são restritivas do ponto de vista alimentar. E não é uma questão do pai e da mãe ficar enfiando a comida na boca da criança à força. Não é isso. É que ela não aguenta determinados alimentos, texturas de alimentos, são tão fortes que, para aquela criança, ele não consegue permanecer com aquilo na boca. Então, ele rejeita, né? E isso não quer dizer que seja um problema, é uma forma que tem que ser trabalhada. E também, talvez, o sinal mais característico é o isolamento. Essa criança não quer se interagir socialmente. Então, ela fica sozinha, ela pode ir numa festa de aniversário, cheia de criança, ela vai ficar sozinha, às vezes andando em círculo, às vezes brincando com alguma coisa que ela fixa, ela tem um hiperfoco. Então, todos esses são sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. E aí, hoje, né, a comunidade médica dividiu o autismo e o espectro autista em 3 níveis, de acordo com o suporte que essa criança precisa. Então, a gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3, sendo que o nível 1 é o mais leve e o nível 3 é o mais grave, em termos de necessidade de suporte. Então, o nível 3 são aquelas crianças que têm com outras comorbidades. Elas têm graves déficits de comunicação, muitas vezes são não verbais, elas não falam, elas são angustiadas, são agressivas e vêm com outros problemas, como, por exemplo, epilepsia e outros transtornos, né? Também costumam ter um atraso, um retardo mental, um atraso intelectual considerável comparado com o nível 1. O nível 1 de suporte é aquela criança que, se você conduzir direitinho, se o pai e a mãe conduzir essa criança direitinho e ter um diagnóstico recente,
um diagnóstico cedo, né, e seguir todas as recomendações de tratamentos comportamentais, fonoaudiólogos, né, e também terapia ocupacional, fisioterapia, essa criança vai crescer e vai se tornar independente. Porque qual é o objetivo do tratamento, das terapias para o autismo? Não é curar o autismo, porque, de novo, o autismo não é doença, mas é fazer com que a criança possa se tornar um adulto independente, possa trabalhar, possa construir sua família, ter seu dinheiro, seu salário, é isso. Tá? Enquanto que o nível 3, essa criança dificilmente vai conseguir separar de um adulto que esteja com ela o tempo todo. Tá? Então, esses são os 3 níveis. Mas o que causa o autismo do ponto de vista da ciência? Então, aqui a gente tem alguns fatores, né? Um dos que é mais discutidos é o fator genético. Claro que existem fatores genéticos, mas nós não encontramos um gene específico para o autismo, tá? Então, a gente fala que é um transtorno poligênico. E se você pegar 100 crianças autistas e sequenciar o genoma deles, vão vir com genes completamente diferentes que não estão associados uns aos outros. Então, nós não podemos falar que a genética é o fator fundamental, decisivo, crucial para o autismo. Existem outros fatores que é o que eu estudo no meu laboratório aqui nos Estados Unidos, que são fatores ambientais, imunológicos e nutricionais, que são, do meu ponto de ver, muito mais importantes. Então, o que seriam isso? Existe uma hipótese hoje muito forte, que é chamada de hipótese da ativação materno-imune. Eu vou entrar agora num ponto um pouco mais técnico, mas depois, no final, se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar e eu vou ter o maior prazer de poder responder. Essa hipótese que eu vou falar para vocês, gente, ela é tão forte que eu trabalho com animais de laboratório aqui, com camundongos. E a gente, através dessa hipótese, desse processo que eu vou contar para vocês, a gente consegue fazer um camundongo virar autista. Então, para vocês verem quão intenso, quão forte é esse processo. Então, o que ele diz? Então, é o seguinte, a mulher é a criança do sexo feminino, a gente sabe que no intestino, no nosso intestino, existe mais bactéria do que célula. Nós temos mais bactéria no nosso corpo do que célula mesmo. Célula humana, célula eucariótica que a gente fala. E essas bactérias, a maior parte delas estão na pele, mas também no intestino. E ali, a gente sabe que, dependendo de como a gente cresce, especialmente aqui no Ocidente, que a nossa alimentação não é muito boa, nós comemos em horas erradas, comemos produtos industrializados, comemos rápido, sem ter horário, e muita gordura, muito açúcar. Então, isso vai moldando a flora intestinal daquela menina. Só que ela não percebe porque o organismo se adapta. E quando ela chega na fase adulta, reprodutiva, ela tem uma inflamação intestinal subclínica. Existe ali no intestino dela células do sistema imune que produzem um fator chamado interleucina 17, como vocês podem ver aqui. Essa interleucina 17 é um fator fundamental para processos inflamatórios. Então, tudo bem. Só que aí ela então casa e vai ter o seu filho. E ela não sabe que tem esse problema no intestino, porque não existem sinais que mostrem isso para ela. E durante o primeiro trimestre da gravidez, onde o feto, especialmente o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal daquele feto está se desenvolvendo a todo vapor, ela contrai uma infecção. Por exemplo, Covid-19, por exemplo, gripe, ou qualquer outra infecção, dengue, zika, chikungunya, qualquer infecção viral ou bacteriana que gere uma sintomatologia intensa, aquilo vai aumentar a quantidade dessa interleucina 17 produzida por essas células no intestino. E aí, o que acontece é o que a gente vê aqui nesse desenho. Aqui está o intestino, aqui bem grande, mostrando o epitélio intestinal normal. A gente tem a nossa microbiota intestinal, a gente tem uma quantidade de produção de L17, ou interleucina 17 basal, mas observa o que acontece no intestino inflamado, que é aquela mãe que tem um intestino inflamado subclinicamente e contrai uma infecção viral ou bacteriana
essa quantidade de células começa a aumentar, consequentemente a produção dessa interleucina 17 aumenta também. E essa interleucina 17 atravessa a placenta e chega lá na cabecinha do feto que está em formação. Olha que loucura. E quando ela chega lá, ela começa a perturbar a conexão e a formação dos neurônios. E é isso que faz com que a criança desenvolva o transtorno do espectro autista. Essa é uma das hipóteses, tá bom, gente? Então, é essa hipótese que eu trabalho e, como eu disse para vocês, a gente consegue fazer isso com um camundongo, para vocês terem ideia de quão forte é. E mais ainda, um grupo que eu conheço e colaboro, inclusive, da Califórnia, publicou um trabalho numa das maiores revistas científicas do mundo, e nesse trabalho eles coletaram as fezes de crianças no espectro autista e transferiram essas fezes para camundongos que não tinham nenhuma bactéria no corpo. Então eles colonizaram o intestino desses camundongos com as fezes das crianças autistas, ou seja, com a flora intestinal dessas crianças autistas. Sabe o que aconteceu? Os camundongos passaram a desenvolver os sinais do autismo, como ansiedade, comportamento repetitivo e déficit de interação social, para vocês verem como a nossa flora intestinal ela é importante. Tá? Não vou entrar em detalhes com isso daqui, porque não é o ponto. Mas aí vem a questão espiritual. Até onde a ciência sabe é isso. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais, que quando se unem, acaba no processo do desenvolvimento do autismo. Mas nós sabemos que o que realmente causa o autismo não está na física, não está na matéria. Quem já leu esse livro, Entre a Terra e o Céu, nosso querido Chico Xavier, psicografado por ele e ditado por André Luiz, a gente vai ver uma parte muito interessante no capítulo 12, que fala o seguinte: o perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós, assim como na realidade não existem dois corpos físicos totalmente iguais. A gente lembra que o perispírito é aquele corpo sutil que envolve o espírito e que conecta o espírito célula a célula, molécula a molécula, ao nosso corpo físico, ao nosso corpo denso. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Agora, olha o que ele fala. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais, ou seja, o corpo físico, que é formado na barriga da mãe, ela é formada fisicamente pelo espermatozoide e pelo óvulo, espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, obviamente com o material genético desses dois. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Então, gente, nós vamos entender que quem molda o corpo físico na barriguinha da mãe é o próprio espírito, através do perispírito. Então, como eu digo, não existe forma sem forma. A forma é o corpo físico, a forma é o perispírito, a forma é o que vai dar, que seria o corpo físico. Então, na verdade, a criança autista, ela vem, né, com as modificações que acontecem, seja genéticos, seja ambientais, o próprio espírito direciona isso. O pai e a mãe são escolhidos a dedo pela espiritualidade superior para que possa fornecer o carro, o veículo físico proporcional àquilo que o espírito encarnante vai precisar no decorrer da sua vida. E o espírito que vem com esse transtorno do espectro autista, obviamente, ele vem para aprender muitas coisas, mas também ensinar a gente muitas coisas, né? Então, na verdade, desde antes da concepção, a mãe já é uma fonte de luz para o espírito encarnante. Nesse mesmo livro, Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver ali o caso maravilhoso, né, da Evelina, em que recebe o seu filho Júlio, e quando ele vai reencarnar, antes mesmo da concepção, esse espírito já se encontra na região uterina perispiritual da mãe. E só depois que o espermatozoide encontra o óvulo, ele então se conecta
naquele embrião e começa a direcionar o processo encarnatório, o processo de geração do corpo. Então, nós temos o ovo fertilizado, o embrião, e aí de uma célula ela passa para 2, para 4, para 8, 16, 32 e assim vai. De forma que a gente vai observando todo o processo evolutivo do espírito sendo transfigurado ou revisto, ou revisitado no feto, como a gente pode ver o ser unicelular representando aí uma bactéria, por exemplo, passando por seres multicelulares até chegarem nessa forma que parece muito mais um anfíbio, depois um réptil, depois um primata, até chegar no ser humano como nós conhecemos. Tudo isso direcionado pelo perispírito. E cada célula do perispírito vai imprimir na célula do corpo físico aquilo que ele veio trazer, seja bom ou seja ruim. Tá? E aí a gente vê também lá na Gênese, em que Kardec diz no capítulo 11, para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, confirmando aqui aquilo que André Luiz fala no livro Entre a Terra e o Céu. E aí, então, eu fiz esse esqueminha aqui para facilitar a nossa compreensão de evolução. Então, nós espíritos somos criados por Deus, simples e ignorantes, acredito que vocês já ouviram falar disso. Então, percorremos corpos, vidas e mundos para evoluirmos e retornarmos a Deus como espíritos crísticos. Então, eu vejo a evolução como um círculo. Então, como vocês podem ver, Deus está no topo como agente criador. Ele, então, cria o princípio inteligente, simples e ignorante, que vai passando pelos vários reinos da natureza até chegar no reino hominal, onde nós nos encontramos. A partir daí, a metade do caminho já foi andada e nós temos mais 50% desse caminho para andar, que vem a ser o reino angelical, onde nós nos tornaremos espíritos puros e, posteriormente, espíritos crísticos, e aí ressurgimos para Deus. Então, nós reencarnamos diversas vezes até chegar nessa condição que, então, a gente pode interpretar como a ressurreição que é dita na Bíblia. Né? Então, a ressurreição é o retorno do espírito para Deus, mas agora com todas as propriedades intelectuais e morais desenvolvidas. Né? Esse é o ponto do nosso processo evolutivo. E aí, então, se a gente for... Né? E aqui eu quero deixar claro, gente, que isso aqui é uma interpretação minha, tá? Diante de todos os estudos do ponto de vista científico e espiritual que eu venho fazendo nesses últimos 8 anos, eu cheguei numa conclusão. Se a gente pegar os dois níveis extremos do autismo, o nível 1 e o nível 3, a gente vai entender o seguinte: o nível 3, ele é muito mais semelhante, ou se assemelha muito mais a espíritos em processo de expiação. O que é expiação? Nós sabemos que viemos de várias vidas e cometemos diversos erros. Num determinado momento, nós temos que ressarcir esses nossos erros perante as leis divinas. E isso é um processo expiatório. Então, ele veio num corpo, de certa forma, mais delicado, mais comprometido, para que ele possa vivenciar algo que ele não soube, que ele não aprendeu em vidas passadas. Então, esses seriam os espíritos em processo de expiação. Mas, se a gente for olhar o autismo no nível 1, a pergunta que eu faço é a seguinte: esses espíritos não poderiam ser espíritos mais evoluídos, talvez provenientes de outro planeta, para ajudar no nosso desenvolvimento moral e físico? Parece loucura isso. Mas se a gente for olhar no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, a gente vai ver o seguinte trecho: espíritos muito mais evoluídos, vindos de outros orbes, estão reencarnando na Terra para ajudar na evolução moral, mas também física de seus habitantes. E ele fala algo muito interessante nesse livro, que muitos desses espíritos que estão vindo de outros orbes não têm afinidade com seus pais. Consequentemente, ficaria muito difícil uma reencarnação por vias normais de concepção. Daí, então, Deus permitiu que ali no final da década de 60 e início da década de 70 fosse desenvolvida a fertilização in vitro, porque nesse caso pula-se a etapa
de aproximação e afinidade do espírito com a mãe, em primeiro lugar, para depois, então, com o espermatozoide ou com o pai, gerar o processo ali que eu acabei de falar da embriogênese. E é óbvio, gente, que eu não estou dizendo aqui que toda fertilização in vitro, todo espírito que reencarna na fertilização in vitro é um espírito de outro planeta, tá? Que isso fique bem claro. Mas que muitos espíritos que estão vindo por fertilização in vitro são espíritos provenientes de outros orbes que têm a grande missão de trazer a evolução moral e também física dos seus habitantes. Como é que seria, então, a gente for ver nesse livro, que Manuel Filomeno de Miranda cita especificamente uma estrela de onde esses espíritos viriam, a estrela chamada Alcíone. E essa estrela, como vocês podem ver aqui, ela faz parte no conjunto das Pleiades. E, se a gente for ver, olha o tamanho do nosso Sol comparado com Alcíone. Então, é um Sol, Alcíone é um Sol, uma estrela muito maior, muito mais pesada. E é daqui que veio, gente, aquela ideia de dezembro de 2012, vocês lembram disso? 12/12 de 2012, que o mundo ia acabar. Na verdade, nessa data, que de acordo com o calendário maia, inclusive, o nosso sistema solar ele entrou no cinturão de fótons, que na verdade é gerado por essas Pleiades, que são conjuntos de estrelas muito fortes, muito densas, muito brilhantes. E nesse momento, de acordo com alguns espíritos, facilitaria a vinda desses espíritos mais evoluídos aqui para a Terra. Mas a grande questão que esses espíritos estão trazendo para nós está aqui nessa imagem. Se nós observarmos essa imagem, é de um cérebro. Nada mais aqui, de novo, nós temos aqui algumas estruturas do nosso cérebro colocadas aqui, que não vem ao caso eu comentar. Só que, se nós formos lá no livro, no Mundo Maior, no capítulo em que Calderaro comenta sobre os andares da casa mental, ele vai dizer o seguinte: o nosso cérebro, a nossa psique, ela pode ser dividida em 3 andares. O primeiro andar, que está localizado nas regiões inferiores do nosso cérebro, especialmente o sistema límbico, que é esse que está coloridinho aqui, são aquele andar onde se encontra as nossas experiências do passado, a nossa inconsciência, o nosso instinto, a nossa animalidade, que é de onde nós viemos. O segundo andar está representado pelo nosso córtex motor, representando aqui na vida o nosso presente, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós podemos mudar, aquela reforma íntima que tanto falamos no Espiritismo, que vai transformar os instintos do primeiro andar, o homem velho, em homem novo. E onde vem esse homem novo? Estaria no terceiro andar, representado aqui na fronte da nossa cabeça, no nosso córtex frontal, porque essa região cerebral é que é responsável por controlar os nossos impulsos. Então, pessoas que têm algum problema nessa região, elas não conseguem controlar os seus impulsos, né? Daí, por exemplo, a gente tem os psicopatas, né? Eles têm problemas nessa região, e dentre outros exemplos. Mas aqui estaria a nossa superconsciência. Então, no primeiro andar, a inconsciência, no segundo andar, a consciência, e no terceiro andar, a superconsciência. É onde, então, nós conseguiremos finalmente compreender o nosso propósito existencial, que somos seres, centelhas divinas, filhos de Deus, que estamos aqui na Terra para trabalharmos como co-criadores, no primeiro momento em plano menor e posteriormente em plano maior, como é o nosso Mestre Jesus. E é isso que esses espíritos vindos de Alcíone e de outros orbes mais evoluídos vêm fazer do ponto de vista físico com o nosso cérebro. Eles vêm mudar a constituição do nosso córtex frontal para que possamos, então, desenvolver essa área do nosso cérebro que usamos pouquíssimo no presente momento. Não quer dizer que a nossa cabeça vai ficar grande como está aqui, viu, gente? Isso aqui foi uma imagem de inteligência artificial, mas o que eu quero dizer é essa região que está em amarelo, brilhando, é a região que esses espíritos estão desenvolvendo. E aí, se vocês pensarem essas crianças, muitas dessas crianças autistas de nível 1, elas têm um atraso na comunicação.
E por muito tempo eu fiquei questionando, mas por que que eles têm um atraso na comunicação? E aí um dia me veio essa ideia. Se a gente for, por exemplo, para um orbe inferior, onde ali reina primatas, macacos, como é que a gente iria se adaptar à linguagem deles? Sendo que nós já estamos adaptados a uma linguagem muito mais eficaz, muito mais eficiente. Agora imagina um espírito que vem de uma região onde nem palavras mais existem. Eles comunicam através do pensamento, que é a linguagem do espírito. Chega num corpo denso. O nosso estado de matéria é o estado mais denso que o universo conhece. Chega num corpo desse e tem que lidar com um cérebro extremamente denso também e, de certa forma, primitivo comparado ao deles, e eles têm que desenvolver a fala, eles têm que lidar com essas bobagens que existem no mundo, né? Então, eles não têm interesse em conversas bestas que a gente tem, eles não têm interesse em joguinho disso, joguinho daquilo, eles vêm com uma missão e aquela missão que eles têm que cumprir. E nós não conseguimos entender a perspectiva deles. Primeiro porque eles não sabem como é que eles vão usar esse cérebro para falar, se eles comunicavam com pensamentos. Daí a importância de muitos pais poderem conversar com seus filhos por telepatia. É interessante, mas simplesmente pelo pensamento, tendo uma sintonia adequada, a gente consegue conectar com o cérebro, com aquele espírito encarnado do seu filho. E aí, outras questões. Ah, vamos assistir futebol de tarde, no domingo. Ah, vamos fazer um churrasco. Essas crianças não querem saber de nada disso. Nada disso. Eles querem algo que eles vieram fazer, que é promover esse desenvolvimento moral e físico da humanidade. Então, eu vou repetir para vocês, gente. Isso são hipóteses que eu fui gerando no decorrer do tempo. Isso não está escrito em livro nenhum, a não ser o meu próprio livro que eu vou mostrar para vocês que eu acabei de escrever. Mas não assumam isso como verdade absoluta, porque o Espiritismo, Allan Kardec foi bem claro. Foi bem claro. O Espiritismo necessita uma fé raciocinada. A partir do momento que a ciência mostrar algo que o Espiritismo vai contra, não vá com o Espiritismo, mas vá com a ciência. É assim que Kardec nos ensinou. Então, é assim que nós desenvolvemos as nossas ideias. Num primeiro momento, isso faz sentido. É possível que isso esteja acontecendo. E eu, particularmente, acredito que esse seja a grande questão do transtorno do espectro autista e também de outros transtornos do desenvolvimento que existem, tá? E, por fim, como que os pais devem fazer para ajudar essas crianças autistas? O que eles devem fazer, as crianças neurodivergentes? Não só autistas, mas com TDAH, com déficit de comunicação, com deficiência intelectual. O que eles devem fazer? E é muito simples, gente. A única coisa que essas crianças pedem é amor. Então, simplesmente ame. Se você for capaz de amar, é o que eles precisam. Durante a noite, enquanto seu filho estiver dormindo naquele sono pesado, chegue perto da cama e converse com o espírito, porque naquele momento já não é com o corpo que você está falando. Quem está te escutando é o espírito. Converse com ele. Fale para ele o quanto vocês o amam, o quanto ele é importante para vocês, para que ele não se preocupe, porque ele está numa existência agora sendo protegido por vocês. Então, esse é o sentido, esse é o amor. É você dar o apoio, o suporte que essa criança precisa no decorrer da sua existência. E aí, gente, eu só queria fazer uma propaganda aqui do livro que eu acabei de lançar pela editora do FOA aí no Brasil, Para Além do Autismo, o título dessa palestra, né? Amor, Espírito e Ciência na Jornada do Espectro. Foi lançado pela editora do FOA de Belo Horizonte, e aqui eu estou deixando o link para quem tiver interesse. O livro já está sendo vendido pela editora. Eu vou estar no Brasil em julho, para lançar esse livro em Belo Horizonte, vou lançar em Diamantina e vou lançar em Três Corações também, a minha cidade, a cidade do Arquimedes. Escrevi com muito carinho, contando um pouco da minha história, da história dos meus filhos, da minha família, deixando também a história do ponto de vista científico e finalizando o livro com a parte espiritual que eu acabei de comentar para vocês. Esse livro contém diversos links QR codes, na verdade, que a pessoa, o leitor, pode, durante a leitura, com o celular, chegar a escanear aquele QR Code que vai dar
o acesso a diversas ONGs, instituições não governamentais, sem fins lucrativos, espalhados pelo Brasil inteiro, que estão especializados, são especializados em tratar as crianças com espectro autismo, mas também os pais dessas crianças, que muita gente esquece, tá bom? Então é isso, aqui está meu Instagram, para quem quiser me seguir lá, eu também posto vários comentários, ou as lives que eu estou fazendo desse livro também. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido útil e fico à disposição para qualquer dúvida que tiver. Pode acender, por favor, a luz, Maiara, para que ele possa ver o pessoal também. Diminuiu um pouco, mas dá para enxergar ainda, né? Eu imagino, espero. Poxa, que legal, Rafael, que legal. Muito esclarecedor. Eu acho que, por mais que a gente tente entender mais sobre essas neurodivergências, eu acho que sempre tem alguma coisa nova. E, inclusive, hoje mesmo, eu assisti outras palestras suas que estão disponíveis, eu vi que você trouxe coisa nova. Isso é muito legal, sempre agrega. Então, agora a gente abre, né, para as perguntas, né? Mas como eu já estou aqui, eu vou fazer a primeira. Rafael, eu queria saber o seguinte, né? Se, falando da parte científica, se num futuro breve, assim, você já enxerga a possibilidade de que essas doenças, esses transtornos neurodivergentes sejam detectáveis por exame de imagem, por exemplo, assim? Existe alguma conversa nesse sentido no meio científico? Exame de imagem é um pouco complicado. O que eu vejo e que eu tento, na verdade, na pesquisa, que eventualmente eu quero publicar o mais rápido possível, mas é ter atenção mais na mãe. Porque, na verdade, a criança ela não se torna autista, ela nasce autista. Esse é um ponto. Eu aproveito para falar, porque eu sei que alguém deve estar pensando sobre as vacinas, sobre o Tilenol, algo desse tipo. Se pode causar autismo. Na verdade, não. Porque o autismo, ele vem de dentro da barriga da mãe, e não para fora. Então, não deixem de vacinar seus filhos. Não afetem absolutamente nada. E só vai protegê-los. Tá? Mesma coisa com medicamentos. O único medicamento que é provado que pode realmente induzir o autismo, quando a mãe utiliza durante a gravidez, é o ácido valproico, que é um medicamento utilizado para convulsões, coisas desse tipo, mas que nenhum médico vai prescrever se a mulher estiver grávida. Tá? Mas eu vejo mais, o Arquimedes, uma questão médica muito mais, eu diria, particular, privada ou compartimentalizada, no sentido de que a gente poderia, antes da mãe engravidar, não apenas sequenciar o genoma dela, mas também sequenciar a microbiota, ou a flora intestinal, porque hoje nós já sabemos das bactérias que podem promover aquela inflamação que eu comentei. Então, eu vejo que esse vai ser mais um caminho de prevenção, mais do que de detecção, porque os testes hoje a gente consegue detectar através dos testes que são feitos, cada vez melhores, e é óbvio, fica muito fácil de olhar e observar uma criança que está no espectro. Então, diagnóstico eu não acho que seja o problema. O problema a questão no futuro, a gente conseguir prevenir com que aquela criança, do ponto de vista científico, porque para Deus, se Ele quiser que venha autismo, vai vir, não interessa o que você faça, né? Mas do ponto de vista científico, eu acho que vai mais por esse lado. E assim também, né, para o equilíbrio, né, tanto da parte científica quanto espiritual também, né, você deixa muito claro essa questão do propósito familiar, né, que existe essa questão da evolução e tudo mais, né. Ao invés de a pessoa pensar, poxa, por que eu, por que meu filho, sabe? Que tipo de aprendizado, assim, que você acha que é importante a gente refletir e trazer isso para as rodas, assim, de conversa nesse sentido, Rafael? A primeira coisa não é perguntar por que eu. A primeira coisa é falar assim, obrigado, meu Deus. Agora, quais são as minhas virtudes? Por que eu mereço essa criança? Essa é a pergunta. Qual o meu merecimento? Por que ela veio para mim? O que eu tenho que fazer? Né? É muito mais do que a gente se vitimizar e pensar, nossa, mas por quê? Eu não estou romantizando o processo. É muito difícil e eu vivo isso na minha pele aqui. Mas é também um aprendizado muito grande. Então eu não pergunto por que eu estou passando por isso. Eu falo, meu Deus, por que eu tenho esse merecimento? O que eu tenho que fazer para que possa
o planejamento seja concluído da melhor maneira possível. E assim você inverte a perspectiva, né, o ponto de vista. Você deixa de vitimizar e passa a ser um autor, um co-criador, um responsável por um filho de Deus. Isso é muito bonito. Muito legal. Agora passo para a galera aí, quem quiser participar. Ó, já temos um ali. Doutor Rafael, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Nós Tudo conversamos bem. há um tempo atrás, né? Nós três, tudo certinho? Lembra? Muito legal, muito obrigado aí pela essa oportunidade. Eu não sou da área, doutor, mas é assim uma coisa que me passa pela cabeça, uma vez que você colocou o fator intestino da mulher, né? Com relação a passar, ou seja, a bactéria passa pela placenta. E hoje nós vivemos, no Brasil, vamos falar só, mais especificamente, o emagrecimento, as pessoas mais magras, é o objetivo de muita gente, né? Então você tem aí o Monjaro, mas você tem também redução de intestino, você tem bariátrica, onde as mulheres, aí falando de mulher, porque ela que vai gerar, vai ter que tomar um monte de medicamentos, um monte de vitaminas para complementar essa deficiência que foi provocada. Isso você vê algum aspecto que também pode propiciar cientificamente o espectro? É muito interessante a pergunta, e a verdade é que nós não temos nenhum dado científico ainda que possa corroborar essa ideia. Então, a resposta mais sábia aqui é não sei. A gente vai ter que esperar, porque especialmente esses medicamentos, né, eles são novos, eles estão atingindo, agora que quebrou a patente do Ozempic, então vai começar a ficar mais barato e nós vamos ver uma grande massa aí de pessoas utilizando. E aí sim a gente vai conseguir ter ideia de como isso vai refletir do ponto de vista das crianças que vêm a nascer dessas mães, né, sendo tratadas. Mas neste momento, o que eu posso falar é que definitivamente esses medicamentos, como as cirurgias de redução de estômago, por exemplo, elas alteram a flora intestinal com toda certeza. Agora, o que vai acontecer em decorrência disso, a gente não sabe, estamos aguardando aí cenas do próximo capítulo. Olá, doutor Oi. Rafael, muito bom te ver aqui. Acompanho as suas palestras aí pelo YouTube e acho fantástico a sua fala e o seu estudo sobre esse tema. E de acordo com o que você colocou hoje, eu fiquei aqui pensando o seguinte: do ponto de vista espiritual, você trouxe então a possibilidade desses espíritos que vêm desse outro orbe encarnar aqui no nosso planeta com o intuito de nos ajudar a nos desenvolver, trazendo uma outra perspectiva, assim como nós também auxiliarmos esses espíritos naquilo que eles vêm buscar aqui com a gente. No entanto, do ponto de vista da ciência, penso eu que sempre se tenta prevenir / evitar qualquer pessoa nascendo com qualquer tipo de transtorno. E aí eu fico pensando que aí a gente tem um nó. Na tua visão, como é que isso fica? Então, na minha visão, a vontade divina sempre prevalece. Né? Tanto que nós ainda não descobrimos, foi a pergunta do Arquimedes, né? A gente não descobriu ainda uma forma de prevenir. E para ser bem sincero, eu acredito que isso também não vai ser algo muito simples de se fazer. Talvez a gente consiga, e isso vai acontecer, na verdade, os níveis de autismo no futuro, os níveis 3, vão começar a ficar cada vez mais raros, como qualquer outro problema de ordem mais expiatória, uma vez que a Terra vai passando por um mundo de regeneração, e a expiação já não será mais necessária. Mas o autismo de nível 1 e certo grau nível 2 também vai continuar, porque muitos espíritos ainda estão voltando. Então, eu não acho que nós, seres humanos, a ciência é capaz de burlar a vontade divina. Isso nunca vai acontecer, porque a ciência é uma obra divina. E ela nunca vai ser usada contra Deus num mundo mais regenerado, embora ela é utilizada atualmente, especialmente nas guerras e tudo mais. Mas, do ponto de vista biológico, a gente não consegue burlar essa vontade divina. Então, eu sempre acredito, né, que a ciência
A gente vai trabalhando para tentar minimizar o sofrimento das pessoas, mas eu acho que o autismo do nível 1 e até de nível 2 não é sofrimento, né? Então é só a gente que precisa mudar a perspectiva, que a gente vai parar com esse medo bobo, né? E esse preconceito dessas crianças. Às vezes você está com um espírito iluminadíssimo dentro da sua casa e você está ali desesperado perguntando para Deus por que isso foi acontecer com você, não é? Verdade. Obrigada, doutor. Boa noite, doutor Rafael. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Foi um presente conhecer você, né, e ouvir sua palestra hoje. Sou professora e aqui no Brasil a realidade do autismo, da inclusão, né, da recepção dessas crianças na escola é bem diferente do que é aí onde você vive hoje, né? Eu recebi há uns 11 anos, 12 mais ou menos, 2 gêmeos, né? E um deles era autista, vindo aí dos Estados Unidos, e eles já chegaram aqui numa situação muito diferente do que a gente costuma receber as crianças no ensino fundamental aqui, né? Hoje eu tenho crianças, por exemplo, no 3º ano, dou aula no 2º e no 3º eu tenho crianças de suporte alto e que não têm, às vezes, laudo até hoje, que não tiveram um diagnóstico fechado, crianças com comprometimentos graves, né? E como é para você assim a ideia de inclusão ideal dessas crianças no ambiente escolar? Porque aqui o que eu sinto é que assim nós estamos recebendo cada vez mais crianças autistas na escola, né? O número delas encarnadas aumentou nitidamente, né? Existia uma conversa anterior a isso, né, no âmbito pedagógico, de que elas sempre existiram no mesmo número, mas que antigamente elas ficavam reclusas em casa. Eu acho que até isso existia um pouco, mas assim a gente observa que elas vieram de uma vez, assim, num número maior mesmo, e que deve ter um motivo espiritual para isso, né? Não só científico, né? Como a questão da inflamação do intestino da mulher, que é uma coisa que cresceu ao mesmo tempo em que, né, a gente percebe que essas crianças estão chegando mais. Mas isso eu acho que tem uma questão muito anterior, espiritual, né, à física. A física eu acho que é consequência. Mas penso sobre isso, assim, como a gente acolher essas crianças da forma mais ideal, porque hoje a realidade delas no Brasil, assim, desse acolhimento é muito complexa, né? Nós estamos em salas de aula lotadas, como eu tenho esse ano 2 salas de 35 alunos, né, com crianças com diferentes transtornos, né? Eu tenho numa das salas eu tenho criança de suporte 1, suporte 2, suporte 3, tenho TOD, tenho TDAH e assim, e tenho crianças típicas, é tudo muito complexo, né? Muito obrigada. Primeiro, eu queria... fica aí, que eu consigo te ver. Primeiro, eu queria parabenizar você por esse trabalho. Eu acho que todas as professoras de ensino elementar são verdadeiros anjos encarnados. A minha primeira tarefa numa casa espírita foi na evangelização, e ela durou um dia. Eu nunca mais consegui voltar para a evangelização. E o que vocês fazem nada mais é do que uma evangelização diária com essas crianças, ainda mais com essa quantidade que você citou. Então, fica aqui minha admiração. A outra questão que você perguntou, como é que funciona aqui nos Estados Unidos, né? A criança já chega no pré-primário, que a gente chama aqui de kindergarten, seria o jardim, mas aqui é o pré-primário, elas já vão para escolas públicas, e elas já vão com diagnóstico. E antes de começar a aula, a gente reúne com os professores, diretores, e eles desenvolvem um programa especializado para a sua criança. Ele vai permanecer na sala de aula, assim, é claro que um nível 3 talvez precisa ser remanejado para alguma escola especial, mas para nível 1 e nível 2, na maior parte das vezes, ele vai estar presente na mesma sala que crianças neurotípicas, só que eles vão ser acompanhados por psicólogos, por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, na grade escolar, sem custo nenhum para os pais, né? Isso é público. Então, desde o pré-primário, eles já vão, às vezes até na pré-escola, se o diagnóstico for recente, for bem inicial, eles já vão para a pré-escola, e lá já se desenvolve a gente chama de EAP, que é a sigla em inglês, que é o estudo individual, personalizado,
E ali a gente tem reuniões semestrais com esses professores, com os diretores, que vão focando naqueles pontos que a criança está mais necessitada. E aí eles vão percebendo isso no decorrer do semestre e vão direcionando o foco deles para aquele determinado problema. Então, de fato, é algo que eu senti assim, muito inovador, sabe? E é claro que hoje isso tudo é público, entendeu? É público. Ou então, planos do nosso plano de saúde, qualquer plano de saúde vai cobrir isso. Inclusive, os meus filhos, como eles foram diagnosticados antes do tempo da escola, esses funcionários, não da escola, mas de um grupo especializado em crianças autistas, eles vinham na minha casa e ficavam 4 horas por dia, mais ou menos, com eles, trabalhando incessantemente. Então, hoje, você olha para o meu filho, você não fala que ele é autista mais, a não ser que você passe aqui uma semana, aí você vai perceber, porque ele ainda tem os traços. Então, assim, eu acho que isso ajudou muito. Mas isso não impede também, por exemplo, o bullying. Esse bullying nunca vai acontecer aqui nos Estados Unidos de professor para criança. Porque eu acredito que no Brasil, dependendo da escola, ainda pode haver essa falta de paciência do professor e que desconta no aluno quando a pessoa não é preparada. Mas entre alunos é normal, infelizmente, em qualquer lugar do mundo a gente vai sofrer com isso. Então eu sempre falo com meus filhos que eles são especiais, porque a minha filha também está no espectro, só que ainda é um pouco mais leve. Eu falo que eles são especiais e que eles não devem se importar porque os outros falam deles. O que importa é o que eles pensam sobre eles mesmos, né? Então, isso começa dentro de casa. A escola é uma mudança institucional que precisa acontecer no Brasil. Esse livro que eu escrevi, ele tem esse objetivo também. Eu espero que possa chegar ao máximo de pessoas possível, inclusive essas da educação, superintendentes, que possam olhar essa inclusão de uma forma diferente, né? E, enfim, funciona aqui, por que não pode funcionar aí? Não é? Então, é uma questão de mudança de pensamento. Rafael vai responder mais 32 perguntas, viu, pessoal? Pode já ir fazendo. Boa noite, doutor Rafael. Eu me chamo Leila. Faço parte do grupo de trabalho aqui da Casa Geraldo Ferreira. E, para nossa alegria, a Casa Geraldo Ferreira tem um trabalho com portadores, com pessoas, né? Portadores não, com pessoas com necessidades especiais. E, na verdade, para mim foi um presente estar nesse trabalho, porque com ele eu percebo que eu consigo, a cada dia que passa, tentar ser uma pessoa melhor, porque esses alunos que nós temos, eles nos ensinam todos os dias. Não temos na nossa escola, que não é convencional, pessoas especializadas para trabalhar com esses alunos. Mas quando o senhor citou sobre a questão do amor, isso é extremamente importante, porque todas as famílias das crianças que nós assistimos, que a casa nos dá a oportunidade de assistir, todas dizem que o primeiro contato que se teve com a UDI, que é a Unidade de Desenvolvimento Individual, foi o acolhimento. Então, a partir desse instante, desse momento, esses alunos nossos e filhos para as famílias, a cada dia que passa, esses pais vão percebendo uma melhora gradativa. Então, a questão do acolhimento e do amor, não temos profissionais aqui na área, mas essa questão se torna extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças. Então, eu digo para o senhor que eu recebi um presente na minha vida de poder estar com esses alunos. E a casa ter essa bendita oportunidade, né, de trabalho com essas crianças. E a sua palestra foi muito esclarecedora.
Que bom, Eu te obrigado. agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acho que o amor, de fato, né, a gente tem que parar de pensar no amor como essa vulgaridade que nós utilizamos da palavra, né? O amor é uma lei divina, o amor é uma força que une todas as leis. Eu costumo dizer do ponto de vista físico, para quem estuda física aqui, né, que existe as 4 forças principais, força fraca, força forte, a gravidade e o eletromagnetismo, e que a física moderna não conseguiu ainda unir essas 4 forças. Para mim, a força que une todas elas é o amor. Sim. Ela é a força geradora do universo. E, consequentemente, quando a gente recebe uma criança, e não importa, porque isso não é dependente de profissionalismo, isso vai de coração de cada Sim. pessoa, essas crianças elas vão compreender a linguagem vibratória, não é a linguagem de palavras. Sim. Então, você simplesmente vibrando no amor, no carinho, vai ser o suficiente para elas conseguirem se sentir à vontade e aquilo vai ser uma alavanca para o desenvolvimento delas, né? Muito mais do que palavras, muito mais até mesmo que gestos, a vibração que você emite no contato ao contato dessas crianças é o fator modificador. Muito bom. Muito obrigada. Eu agradeço. Pessoal, o doutor tá aí para responder, tá? É brincadeira. Então, acho que mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Ô, Rafael, então, poxa, é isso. Agradeço humildemente, grandemente a tua disponibilidade de compartilhar com a gente aí tanto conhecimento e nos dá a oportunidade, né, de tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, né, com mais amor, com mais compreensão, né, e sempre com fé em Deus, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, né? É isso. Com certeza. Eu agradeço também, mais uma vez. Não posso deixar aqui, como eu faço nas minhas palestras, de agradecer minha esposa, né, minha parceira de vida. Hoje, inclusive, fazemos 14 anos de casado. Então, para mim, é uma honra dividir essa vida com ela, né, e com os nossos filhos. Então, eu deixo aqui minha homenagem a ela também, se eventualmente isso for gravado, ela assiste minhas palestras todas, então já fica aqui para ela, porque agora ela está com as crianças, né, ela não pode ver. Ela poderia estar aqui comigo, mas não tem como. Enfim, muito obrigado, gente. Espero que tenha sido útil. Espero que a perspectiva, a visão de vocês sobre o transtorno do espectro autista tenha se modificado um pouquinho para melhor. E a gente vai trabalhando juntos aí para um mundo, né, cada vez mais propício e mais inclusivo para essas crianças. Muito obrigado. Então, só para queimar, para usar a última ficha aí, né? Eu lembrei de uma outra palestra sua que você conta sobre um garoto que você conheceu e quis muito tentar descobrir através de uma lagartixa a cura, né, para alguma doença. Comenta um pouco sobre essa. Ele descobriu como fazer isso? Tá tentando ainda, né, que mexe. Tá tentando. Essa criança que ele comentou aí sou eu mesmo, né? Eu conto em algumas palestras a dificuldade que eu tive na minha infância. Como eu disse para vocês no início, eu também estou no espectro. Só que na minha época isso não era possível, não se ouvia essa palavra. Né? Há mais de 40 anos atrás, não se sabia isso, ainda mais no interior do Brasil. Então, eu tinha as minhas vontades, eu sempre gostei de ciência, e eu fazia pesquisa com as lagartixas que tinham lá na parede da minha casa. E a minha ideia era tentar descobrir alguma forma de tratar as plantinhas que tinha lá que estavam morrendo. E aí, quando eu fiz 8 anos, eu pedi para minha mãe um microscópio de aniversário. E foi através desse microscópio que eu percebi que existia algo que eu não podia ver ao olho nu. E nessas plantinhas que eu tinha em casa, eu via alguns bichinhos se movimentando. Meu pai era agrônomo e depois ele veio me falar que aquilo era uma espécie de ácaro, ou uma peste, né? E aí eu comecei, não sei por que, ter a ideia de trabalhar com lagartixa para poder desenvolver um tratamento para aquelas plantas. E ali a minha ideia de ciência foi contínua até eu conseguir de fato exercer, né, realizar meu sonho de ter um laboratório aqui
né, na Escola de Medicina de Harvard e poder contribuir para o crescimento de outras pessoas também que trabalham comigo, né? Então, foi essa a história que ele comentou aí e que serve de lição, né, para que os pais não desistam dos filhos, né? E eu lembro, recentemente, a minha tia encontrou uma professora minha do 3º ano. E aí perguntou de mim. E ela comentou que eu estava aqui nos Estados Unidos. Ela falou, mas nós estamos falando do mesmo, Rafael? Eu achei que não ia dar nada. E aí a gente percebe que não é bem assim, né? A gente pode sim, e só depende da nossa vontade. Então, é isso. Muito bom. Um aplauso aí, né, pessoal? Obrigado, viu, gente? Então é isso. Obrigado, Rafael. Deus te abençoe sempre nas suas pesquisas. Amém. E quem sabe em julho a gente come um pão de queijo e toma um café junto lá em Três Corações. Bora, vamos lá. Espero lá. Até mais. Obrigado. Fica com Deus. Um abração. Fica com Deus, pessoal. Tchau.